Fala galera, estamos aqui mais uma vez. Agora a gente vai continuar o módulo 3, tá? Agora com o tema 3. E esse tema 3 aborda que assunto? A evolução das espécies, tá? Lembra que a gente vem a todo momento falando, né, sobre as características adaptativas, né, características de ser vivo e tal, que se tornaram adaptações ali e tal. Agora, perceba, no tema anterior, no tema 2, a gente falou lá sobre a origem da vida. E todo esse processo, pessoal, ele tem transformações, que é nada mais, nada menos do que a teoria da evolução das espécies. Tá? Lembrando o seguinte, o pensamento evolucionista, ele vai surgir realmente ali a partir do século XVIII, tá? Só que existe uma ideia primordial, que é uma ideia, né, muito antiga, que é a ideia de que todos os seres vivos eles foram criados por um criador, criados aí por uma instituição divina, por um ser divino, um ser sobrenatural, correto? Só que a ideia é que esses seres que foram criados por esse indivíduo, por esse ser sobrenatural, eles não sofrem transformações ao longo do tempo, correto? Eles são parados. Então, os indivíduos que vivem atualmente, eles foram criados dessa forma. Então, é uma ideia fixa, uma ideia que a gente chama de ideia fixista, correto? Ou seja, uma ideia em que os indivíduos não sofreram transformações ao longo do tempo. Contrapondo essa ideia fixista, a gente tem a ideia evolucionista, tá? Que é uma ideia mais transformista, em que os indivíduos eles sofrem transformações ao longo do tempo, correto? Você pode observar aí na figura, tá? O que é uma ideia baseada aí no fixismo, uma ideia fixista? Olha lá, as borboletinhas, elas são iguais, tá? Àquelas que foram criadas anteriormente. Na ideia evolucionista, esses indivíduos, essa borboletinha, ela começa a ter ali algumas variantes, ela começa a sofrer algumas transformações. Então, isso é a evolução, correto? E aí, pessoal, o primeiro camarada, o primeiro cara que vai falar assim, olha, os seres vivos, eles realmente sofrem transformações ao longo do tempo, é esse camarada expresso aí nessa figura, tá? Vulgarmente chamado de Lamarck, tá? Jean-Baptiste de Monnet, esse é o nome desse camarada, vulgo Cavaleiro de Lamarck. Então, por isso ele ficou conhecido como Lamarck, e suas ideias são as ideias lamarquistas. Ele era um naturalista, correto? Ele estudava ali, né, o ambiente natural e principalmente fazia parte ali de pesquisas de fósseis e tal. Então ele começa a ter ali algumas elucubrações. Ele fala, olha, os indivíduos eles surgem de matéria bruta. Ele era abiogenista, correto? Para ele, a geração espontânea ali, que é a ideia da abiogênese, que os indivíduos surgiram a partir da matéria bruta, mas ele tem a ideia de que esses indivíduos eles foram sofrendo transformações ao longo do tempo. Por isso, ele é o primeiro camarada que vai falar sobre as ideias evolucionistas aí, tá? Que vai começar a explanar essas ideias evolucionistas. Então, olha só, segundo Lamarck, o princípio evolutivo ele estaria baseado em duas leis fundamentais. Ele vai escrever um livro, inclusive, tá? Em seu livro ali, Princípios de Zoologia, ele diz o seguinte, olha, os seres, eles sofrem modificações, tá certo? A partir do momento que ele usa demais uma estrutura ou ele não usa nada daquela estrutura. Ele vai utilizar dois animais para explicar isso daí, que ele vai chamar a lei de uso-desuso, tá? Ele vai explicar lá por que as girafas possuem o pescoço grande e por que as serpentes não possuem patas. Para Lamarck, olha só, existia ali um ambiente, né, arvorezinhas, arbustos e tal, o indivíduo tinha pescoço curto e ele ia lá, conseguia comer as folhinhas daqueles arbustos ali. Só que esses arbustos começaram a crescer. O que esse indivíduo precisava de fazer? Ele tinha que esticar o pescoço, então ele usava demais essa estrutura, correto? Ao usar demais essa estrutura, ela se desenvolveu. Como ele adquiriu esse desenvolvimento? Isso foi passado para o seu descendente, que é a ideia da sua segunda lei, a lei da herança dos caracteres adquiridos, ou da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o indivíduo adquiriu um pescoço desenvolvido e transmitiu isso para o seu descendente, compreende? Então, olha só,
Quanto mais você utiliza uma estrutura, mais essa estrutura se desenvolve e isso é transmitido para o seu descendente. Seria mais ou menos o seguinte, você está aí, sedentário, você pensa e fala, eu vou começar a fazer uma musculação. Você vai lá, começa a fazer musculação, né? Começa a ficar bombado ali, né? Seus músculos começam a aumentar e tal. Você tem um filho, segundo a lei dos Jesus de Lamarck, o seu filho já nasceria ali com a musculatura totalmente formada, compreende? O que não acontece, tá certo? Então, olha só, lei do uso e desuso, tá? O indivíduo utiliza demais uma determinada estrutura, essa estrutura se desenvolve e isso é passado para o seu descendente. Quando o indivíduo não desenvolve, tá? Ou seja, quando ele deixa de utilizar uma estrutura, essa estrutura não se desenvolve. Isso vai o quê? Atrofiando, correto? Por isso ele utiliza a serpente. Então, olha só, o ancestral lá da serpente tinha 4 patas. Só que no ambiente onde ele residia ali, ele não precisava muito de utilizar aquelas patas. Então, era mais fácil ele rastejar o abdômen. Então, se ele não utilizava as patas, essas patas foram atrofiando. E isso foi sendo passado para os descendentes posteriormente. Correto? Chegou um determinado momento que as serpentes começaram a nascer sem patas. Então, perceba que uma lei vai complementar a outra. Tá certo? Beleza? Então, essas foram as ideias de Lamarck. Posteriormente, pessoal, já no século XIX, tá? A gente tem lá Charles Darwin, tá certo? Darwin, ele é um cara que já vai utilizar ali um pouquinho das ideias lamarquistas, tá? Mas de uma forma um pouco mais aprimorada. Porque Darwin, ele vai começar a fazer seus estudos, ele era um cara extremamente observador e ele teve a oportunidade de fazer uma viagem aí no globo terrestre. Ele sai da Inglaterra, tá? E vem para a América do Sul, correto? Quando ele vem para a América do Sul, ele vem para circundar, porque a coroa britânica, na época, queria mapear a América do Sul ali, correto? Então, ele vem e ele fica durante 5 anos aí viajando, correto? Um bom tempo, né? E cada local que ele parava, ele fazia ali, né, suas observações, suas anotações e tal. Inclusive, pessoal, ele fica aqui no Brasil, ele chega na Bahia, né? Ele passa por Santos, ali em São Paulo, ele passa por Rio de Janeiro, ele passa pelo Rio Grande do Sul, e ele vem fazendo ali todo o mapeamento, né? Vem fazendo todo um recorte sobre a estrutura biológica, fazendo toda a sua observação do ambiente natural da América do Sul. Só que é o seguinte, o auge dessa viagem é quando ele chega ali nas proximidades do Equador, num arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas ali nas proximidades do Equador, correto? E nesse arquipélago, como são ilhas próximas, ele começa a fazer ali algumas observações em relação às aves daquele local, dos locais que ele visitou. Então, ele visitava uma ilhazinha, tinha lá um tipo de ave, posteriormente uma ilha próxima ali tinha um outro tipo de ave, então ele começa a fazer aí alguma relação, correto? Por isso ele vai dizer o seguinte, que existe um ancestral. Darwin, ele é aquele cara que ele vai utilizar a palavra ancestral e ele vai bater em cima. Não, os seres vivos possuem um ancestral, correto? E a partir desse ancestral a gente tem toda a sua modificação ali. E ele faz algumas observações em relação a essas populações de aves aí, principalmente, em que ele fala o seguinte, olha, alguns indivíduos conseguem sobreviver, outros não. Por que isso? Então, ele faz ali algumas indagações, quando vem ali a ideia de que a natureza está selecionando os mais aptos. Então, a ideia central da teoria evolucionista darwiniana é a de seleção natural, ou seja, a natureza seleciona os indivíduos mais adaptados, correto? Então, olha só, pessoal, só que Darwin, quando ele retorna para a Inglaterra, tem tudo anotado ali, ele engaveta, correto? Ele vai engavetar, por quê? Porque quando ele fala da teoria da seleção natural, a natureza seleciona, né? Ele meio que acaba saindo um pouco daquela ideia religiosa, principalmente na Inglaterra, né, que era um pessoal extremamente religioso ali, que acreditava bastante nas ideias das escrituras bíblicas, principalmente relacionado ao ser humano, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus ali, ele decide engavetar, correto? Ele não teve a coragem de publicar naquele momento. 20 anos depois, surge um outro camarada, tá?
o Wallace, Alfred Russel Wallace, que é um outro jovenzinho ali na época, que também vai fazer uma viagem aí interessante, correto? E ele vai ter a mesma visão que Darwin teve. Só que eles não se conheciam fisicamente, né? Darwin, ele era um cara renomado. Quando ele retorna para a Inglaterra, ele entra ali na Linnean Society, né, na Sociedade Científica Linneana, ele vai elaborar outros trabalhos naturalistas ali, então ele acaba sendo um cara importante, correto? Então, o Wallace, ele vai começar a se corresponder, né? Lembrando que naquela época tudo era via correspondência, né? Carta mesmo escrita ali. Então, quando o Wallace ele tem essa visão, ele se corresponde com Darwin já anteriormente, ele manda para Darwin, olha, uma observação que eu fiz, assim assado, a natureza está selecionando os mais aptos. Darwin pensa, pô, eu já escrevi isso antes. Ele vai lá na gavetinha dele, retira ali o material, né, e faz ali aquela análise minuciosa dos dois manuscritos ali, e é então que Darwin tem a coragem de publicar sua ideia. E posteriormente ele publica o livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. E é exatamente nesse livro que ele utiliza, nesse trabalho, que ele utiliza a ideia de ancestralidade comum e a ideia de adaptação. Quando ele fala que os aptos, mais aptos é que sobrevivem, correto? Então, olha só, pessoal, seria mais ou menos o seguinte: você tem aqui um grupo de gazelas, né? E você tem um leopardo, correto? Beleza? Lá no continente africano e tal, lá na savana africana. E aí, olha só, as gazelas têm que correr, porque o leopardo corre bastante, correto? Então, percebam, quem é que vai ser selecionado ali naturalmente das gazelas? Aquele que consegue correr mais rápido. Se o indivíduo consegue correr mais rápido, consegue ter atributos para poder escapar ali das garras do leopardo, ele consegue sobreviver. Então, quando ele consegue sobreviver, ele consegue se reproduzir e esse gene que proporcionou a ele maior rapidez é passado para o seu descendente. Só que o seguinte, Darwin, ele não tinha conhecimento genético. Mendel, por exemplo, ele vai publicar os seus trabalhos muito depois que Darwin publica lá o seu livro. Darwin vai publicar seu livro em 1859, tá? Mendel, lá pela década de 1860, que ele vai a 1865, 1866, 67 ali, que ele vai começar ali as elucubrações em relação à hereditariedade. Então, eles não... e mesmo assim, viviam em ambientes totalmente diferentes. Darwin vivia na Inglaterra, Mendel vivia lá na Áustria, compreende? Então, eles não tinham comunicação, né? Então, o Darwin, ele não consegue explicar direito. E o grande barato que Darwin também vai falar sobre a evolução humana posteriormente, que a gente tem um módulo aqui que a gente vai falar sobre a evolução humana posteriormente. E a primeira ideia que a gente tem, ela é darwiniana. Quando Darwin fala que nós temos uma relação com os grandes macacos, tá? Com os grandes primatas aí, ele é rechaçado principalmente da Igreja Católica da época, tá? Tanto é que ele vai ser posteriormente excomungado, tá? Que a desexcomunhão dele vem recentemente, se não me engano, em 2016, 2015, 2016, com o Papa Bento XVI, que reconhece o trabalho darwiniano. Olha só. Então, pessoal, Darwin ele vai ser um cara importante, tá? E aqui nessa figura a gente tem aí as diferenças sobre a ideia lamarquista e a ideia darwinista. E a principal diferença aí é em relação ao ambiente. Para
só alegria, pessoal. Tudo de bom para vocês e até mais.